epitelial. Só que agora a gente vai falar do tecido epitelial de secreção. O tecido epitelial que a gente falou antes foi de revestimento. A função era proteção dos órgãos, revestindo o nosso corpo externamente e internamente em alguns casos. O tecido de revestimento fazia trocas de substâncias no alvéolo pulmonar, absorção de substâncias. Só que agora a gente vai para o tecido epitelial de secreção. As células ainda são justapostas, não tem espaço intercelular, é um tecido que não tem vasos sanguíneos, tudo igual, tudo é parecido. A grande diferença agora é a função. Enquanto o outro revestia órgãos e tecidos, órgãos e estruturas, esse cara aí vai secretar substâncias. Como assim? Substâncias fabricadas pelas células dele são liberadas ou para a circulação ou para outros órgãos-alvos presentes aí no meio. Então, eles produzem substâncias que liberam ou na circulação sanguínea ou em um órgão-alvo específico. Ou seja, é onde estão as glândulas. Uma dúvida muito comum que eu ouço de alunos quando a gente fala sobre isso é qual é a diferença de um órgão para uma glândula. A glândula pode estar contida em um órgão. A glândula pode fazer parte de um órgão. A glândula, na verdade, é formada por um tecido. O tecido epitelial glandular, fazendo parte de algum órgão. Por exemplo, existem glândulas no estômago, existem glândulas no pâncreas, glândulas na boca, na pele. Então, fazem parte de órgãos mais complexos para a gente aí. Tá legal? O tecido epitelial de secreção pode ser dividido de 3 formas diferentes. Quais são elas? De acordo com o local onde ele secreta o que é produzido, a forma de secreção que a glândula tem ou o formato da própria glândula. Vamos ver cada um deles aí com calma. O mais relevante para as provas que você possa fazer é esse aí, ó. O local de secreção. As glândulas podem ser, em relação onde elas secretam o que produzem, chamadas de glândulas endócrinas, exócrinas ou mistas. As glândulas endócrinas secretam o que produzem na circulação sanguínea. E essa substância produzida é denominada hormônio. Então, uma molécula reguladora que pode ter origem proteica, pode ter origem lipídica, às vezes pode ser um peptídeo. Essa molécula é liberada na circulação para chegar em um órgão-alvo e aí estimular esse órgão. Então, via circulação sanguínea, vai ter a liberação da substância na glândula endócrina. Por exemplo, a hipófise, que é uma glândula localizada na nossa cabeça, atrás de nossos olhos, basicamente, junto ao nosso encéfalo, a base principal do sistema nervoso central. O segundo tipo de glândula é a glândula exócrina. A glândula exócrina não libera o que produz no sangue, libera o que produz direto no órgão. Então, da glândula para o órgão, tem sempre um canal. Por exemplo, a glândula sudorípara, ela tem um canalzinho que leva ela à parte externa da pele. Ela libera o sebinho do suor para a pele. A glândula mamária tem pequenos dutos que se ligam ao mamilo, onde vai ser secretado o leite materno. A glândula salivar na sua boca, a mesma coisa. Então, essas glândulas são as glândulas exócrinas. Elas secretam o que produzem diretamente no órgão-alvo por um duto que vai levar a substância lá. E temos ainda as glândulas mistas ou anficrinais. Elas agem como glândulas endócrinas e como glândulas exócrinas. Como assim? Essa glândula consegue ter uma parte dela que produz um hormônio que é lançado no sangue e uma outra parte que produz uma substância que, por um duto, vai para o órgão-alvo. O pâncreas é uma glândula mista. O pâncreas produz insulina, glucagon, que são hormônios que, pela circulação, vão estimular células do corpo. Já a parte exócrina dele produz suco pancreático, que é lançado no intestino para digerir seu alimento. Então, quando ele usa a liberação do suco pancreático direto no intestino, ele faz uma ação exócrina. Quando ele libera aquilo que ele produziu diretamente no sangue para circular pelo organismo, ele tem uma ação endócrina. Como ele tem uma ação exócrina e uma ação endócrina, é uma glândula mista ou anfícrina. O ovário produz o gameta feminino, o ovócito secundário, que ainda vai amadurecer, na tuba uterina. É uma ação exócrina, diretamente liberação. Nesse caso não teve duto, né? Teve só liberação direta. Mas também produz hormônios que lança no sangue e ajuda a mulher a regular o ciclo menstrual dela. Essas são as glândulas mistas. Então, local de secreção ou endócrina, ou exócrina, ou mista. Endócrina no sangue, exócrina no órgão-alvo, mista nos dois. Ó, aí como são formadas duas glândulas, a glândula exócrina e a glândula endócrina. Tudo surge de um epitélio, células epiteliais de revestimento, começa a se reproduzir e invadir o tecido conjuntivo. Está aqui ó, a lâmina basal e o tecido conjuntivo em azul. Aí olha para cá agora. Essas células epiteliais, com a invasão, formam um aglomerado de células epiteliais. Se essas células se soltarem do tecido epitelial original,
nota que ele vai ficar afastado. Vasos sanguíneos no conjuntivo circundam essa glândula e a glândula vira uma glândula endócrina, que tem uma porção secretora que libera substâncias diretamente dos vasos sanguíneos, os capilares que aparecem aqui no desenho. A glândula, se fizer um grande duto a partir dela, e o que secretar sair por esse duto, vira uma glândula exócrina, tá vendo? No caso da glândula exócrina, um duto de secreção aparece no meio. Essa aqui no meio também é endócrina, tem a separação do epitelial de revestimento, tá vendo? Só que o vaso sanguíneo está passando por entre as células do tecido endócrino, do tecido epitelial. Note que o vaso não faz parte do tecido, ele passa por entre ele. E aí recebe as substâncias que vão para a circulação chegar no corpo como um todo. Então, essas são as glândulas de acordo com a forma de secreção que elas têm, ou direto no órgão-alvo exócrino, ou na circulação sanguínea endócrina. Segunda forma de classificação, a forma que a célula da glândula secreta que produz. A glândula é chamada diolócrina, quando a célula inteira é secretada. A célula produz uma substância importante e ela toda é jogada para fora por o duto, para o meio, onde a substância que ela produziu vai ser liberada. Essas são as holócrinas. Quem faz isso é a nossa glândula sebácea, a glândula da pele que libera material lubrificante. Quando ela vai secretar o que ela produziu, os lipídios que ela produziu para hidratar sua pele, para lubrificar sua pele, ela acaba liberando a célula inteira. Por isso a glândula é holócrina. Na glândula apócrina, parte da glândula é liberada. Então a célula está lá inteirinha. Ela produz o material de secreção e uma parte dela é lançada para o meio. A outra parte com o núcleo fica, a célula se recompõe e produz substâncias de novo. Quem faz esse tipo de secreção é a glândula mamária, ao produzir o leite materno. E a terceira forma é a glândula merócrina. Terceiro tipo, a terceira forma de secreção, são as glândulas merócrinas. Essas liberam só aquilo que produzem. Quando a sua glândula salivar produz a sua saliva, a saliva é lançada na sua boca, só a saliva. A célula fica intacta. Então a célula vai usar organelas do citoplasma para lançar a saliva do meio para o meio, para aí sim o material ser liberado. Então se lançar só o que foi produzido, merócrina. Se liberar parte da célula, apócrina. Se a célula inteira for embora, holócrina. São as três classificações de acordo com a forma de secreção. E a terceira forma de classificação é o formato da glândula. Se a glândula é comprida, formando um grande tubo, é uma chamada de glândula tubulosa ou tubular. As glândulas sudoríparas são assim. Se ela é uma glândula mais em formato de bolinha, é chamada de glândula acinosa. Essa glândula parece caixinha de uva. São várias pequenas bolinhas associadas, secretando a substância. Essa é a glândula acinosa ou alveolar, que lembra o alvéolo pulmonar. E as glândulas a acinosa, as glândulas sebáceas são dessa forma, e glândulas do pâncreas também, tá? E a glândula túbulo-acinosa tem um tubo que termina nessa bolinha. As glândulas que tem no seu esôfago, o setinha sumiu, são dessa forma aí. Elas parecem tubulares, mas terminam acinosas ao final. Aí tem um desenho para mostrar melhor para vocês. É uma glândula acinosa isolada e ela como caixinha de uva. A tubulosa como tubão, 3 tubos formando a mesma glândula. E aqui, ó, a túbula acinosa começa com um grande tubo, mas termina como uma bolinha igual à acinosa. Beleza? Então essas são as formas que aparecem com o nosso tecido epitelial de secreção. Para a gente fechar essa parte aí, eu queria falar de um órgão para vocês, que é o maior órgão do nosso corpo, a pele. Por que eu queria falar da pele? Porque toda vez que a gente pensa em tecido epitelial, a pele é a primeira coisa que vem à cabeça. Só que a pele não é um tecido, a pele é um órgão. A pele é formada por 2 camadas principais. A mais externa se chama epiderme, a mais interna se chama derme. Estão vendo essa terceira camada amarelinha aqui, a hipoderme? Hoje em dia ela não é considerada uma camada, é considerada uma região. É chamada de tela subcutânea. Tem muito tecido adiposo, armazena gordura pra gente. Também é vascularizado, tá vendo? Passam artérias e veias por aqui. Esse cara, basicamente, hoje não é considerado um tecido da pele, uma parte da pele. As partes principais da pele são derme e epiderme. A epiderme é formada por tecido epitelial, células justapostas, células todas juntinhas, sem espaço, estratificado, várias camadas de células. Aqui mais em cima, essa coisa mais escura, é chamada de camada córnea. É a parte impermeável da pele. Não permite entrada direta ou saída direta da maioria das substâncias. Da maioria, Rangel, sim. Você sabe que existe remédios em adesivo.
Então dá para absorver substâncias pela pele, dá para perder substâncias pela pele. Nós temos glândulas, no tecido da derme, no tecido conjuntivo, e tendo dutos que vão fazer a secreção lá na camada córnea, na epiderme. O folículo piloso também, ó, de onde nasce seu pelo, tá vendo ele aqui? Com uma glândula também de secreção. Esse cara nasce da derme e acaba atravessando a epiderme para ser liberado do meio. Mas olha que está na região da derme, com células epidérmicas ao redor. Na base da epiderme, essa região roxinha é rica em células especiais de nome melanócitos. Os melanócitos fabricam a melanina. A melanina é o pigmento que dá cor à sua pele, a seus olhos e ao seu cabelo. Então, os melanócitos é que vão produzir pigmentação que vai dar sua coloração. Células muito importantes que ficam na base da epiderme antes de chegar à sua derme. Um outro tipo de célula importante que aparece no tecido epitelial são as células de Langerhans. São células de defesa que vão atacar corpos estranhos que apareçam por ali. Belezinha? Tranquilo? E aqui na derme nós temos uma grande vascularização. Esse cara de cor mais amarelada, sem seu tecido adiposo, que sobe aqui, ó, são as terminações nervosas. É muito rico em nervo. Vocês estão vendo essa coisa vermelha ligada ao pelo? É um músculo. É esse músculo que faz o pelo ficar ereto. Quando você se arrepia, por exemplo, os pelos levantam graças à contração dessa musculatura. Aqui está a derme, a segunda camada de pele, mas aí é tecido conjuntivo. Olha como é altamente vascularizado, cheio de vasos sanguíneos. E aqui estão as terminações do nervo que permitem você a ter sensibilidade nesse órgão aí. Beleza? Com isso a gente fecha todo o tecido epitelial. O tecido que reveste ou que secreta substâncias para a gente. O próximo tecido que vem na ordem, o ideal para você estudar, é tecido conjuntivo. Beleza? Valeu pela atenção, galera. Aquele abraço, bons estudos. Fui.